A Ana Luísa é uma das autoras do livro Valentina, Entre Laços e Abraços. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer da entrevista. Ela tem formação em marketing pela Unip, ela estudou gestão de projetos na Getúlio Vargas e e-commerce na Business School de São Paulo. Ela realizou um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, em algumas cidades dos Estados Unidos, por 2 anos. E ela trabalhou também na agência de propaganda e, aos 23 anos, ela assumiu a coordenação de trade marketing nessa agência. Ela começou a trabalhar com 13 anos, então ela vai contar para nós também essa trajetória. E, atualmente, entre as outras muitas coisas que ela faz, ela é gerente de marketing na Samsung. É isso, né, Aninha? É tudo isso mesmo. Né? É tudo isso. Não, e é importante falar assim, nossa, né, mas ela tem uma cara de novinha, né, como já tem tudo essa história, né, mas é só a cara, gente. Esse ano eu faço 40 anos, né, a gente está em 2022, então eu faço 40 anos, e eu realmente comecei a trabalhar com os 13, então a história, a trajetória é longa. Legal, e você vai aposentar cedo, então, isso é uma boa notícia. Então, mais ou menos, porque na época que eu comecei a trabalhar, eu não tinha registro em carteira, né, então eu fui ter o meu primeiro registro com 18 anos, e aí eu fiz estágio também, na época que eu estava com estágio, não recolhi para o INSS, na época do intercâmbio eu também não recolhi para o INSS, então, assim, no final das contas, dá uns 10 anos a menos do tempo que eu trabalhei de recolhimento. Que pena, que pena. Mas tudo bem. Você vai trabalhar com muitas coisas, você é uma pessoa muito versátil, né? Nós vamos conhecer a tua trajetória, você é bem versátil e vai trabalhar com muitas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, primeiro, quero te parabenizar pela sua trajetória de superação e de vitórias, que nós conversamos, você me contou e foi muito bacana te ouvir. E saber, assim, você nasceu em São Paulo mesmo? Eu nasci em São Paulo, na Zona Sul. Eu fui criada aí, né, na Vila Mariana. Isso é um ponto bem importante, né? Porque o meu processo de descobrimento, né, de mulher negra, a gente não tinha uma questão racial conversado dentro de casa, então eu não me identificava com uma pessoa negra, né? As pessoas de casa e meus amigos falavam que eu era morena. E o fato de eu nascer, né, de ser criada na Vila Mariana, é um dos fatos, né, que dessa identidade, dessa falta de identidade, porque quase não tinha negros na minha escola, apesar de ter estudado sempre em escola pública, né, meu ensino fundamental, meu ensino médio foi sempre em escola pública, mas dava para contar nos dedos, né, quantos negros tinham realmente na escola. Entendi. Então, você nasceu em São Paulo, estudou em escola pública, isso é bacana. Qual que é o teu olhar sobre isso? Quando você pensa hoje, escola pública, e quando você fez o teu início de formação? É interessante, né? Porque eu tenho, né? Vou fazer 40 anos e eu acho que o momento que eu estudei a escola pública ainda estava assim, dá, né, para você colocar os seus filhos na escola pública, do que agora a gente sabe a dificuldade de que realmente é do ensino, né? Mas mesmo na época que eu estudei, eu tentei entrar numa faculdade pública, né, na USP, alguma faculdade pública, mas com a bagagem, né, com o ensino que era feito, eu não consegui. Então, eu acabei até indo fazendo um cursinho, né, pré-vestibular, era um cursinho da Poli, na Lapa, um cursinho da Poli lá da USP, que eu estudava aos sábados, às 7 da manhã, às 7 da noite, para poder tentar, né, ter uma bagagem para poder passar no vestibular público, mas eu acabei não conseguindo. Então, assim, eu acho que cada vez mais, assim, é muito triste falar isso, mas o ensino da escola pública não dá bagagem o suficiente para você enfrentar o mercado de trabalho, né, entrar numa universidade pública. Então, as pessoas que conseguem, realmente, assim, é uma vitória e é um esforço muito grande para conseguir chegar lá, né? Então, eu admiro todo mundo que passou pela escola pública e conseguiu entrar numa universidade pública. Que é um número bem pequeno, né, Aninha? Bem pequeno, né, de pessoas. Infelizmente. É verdade. Mas você é uma pessoa super dedicada, super estudiosa, esforçada, e você conseguiu até fazer um intercâmbio, né, em algumas cidades dos Estados Unidos.
Como que foi essa experiência? Como que você conseguiu esse intercâmbio, Aninha? A história do intercâmbio era uma história muito antiga, sabe? Era um desejo, né? Sabe sonho? Quero ter... Ah, Tenho um legal, sonho. Eu tenho um legal, sonho. legal. E o sonho era poder fazer um intercâmbio, né? Mas assim, né? Como a gente já falou, eu vim de uma origem pobre, minha mãe é empregada doméstica, fui criada sem pai, assim, é a história de muitos, né? De nós, né? Muitos brasileiros. Brasileiros, Uhum. muitos de nós. Então, não foi diferente comigo, mas eu tinha essa vontade genuína de fazer um intercâmbio. Comecei a buscar informação. Eu tenho uma grande amiga, Fernanda, que a gente estudou no ensino médio juntas, e ela sempre me incentivou a fazer um intercâmbio. Ela fez um intercâmbio, ela foi para São Diego, eu fiquei encantada, né, com as histórias que ela contava. Eu falei assim, também vou fazer o meu intercâmbio. E fui buscar informações de como eu poderia, né, realizar esse sonho. E é caro, né? Você precisa ter dinheiro para poder se manter num outro país. Mas tem um intercâmbio que chama au pair. O au pair é um intercâmbio que você vai para casa de uma família, que ela te hospeda, você é responsável pelo cuidado das crianças, e em troca disso, você ganha um salário semanal e eles te pagam uma bolsa de estudo para você estudar. E tem um salário semanal e uma bolsa de estudo. E eu vi a oportunidade de fazer o intercâmbio através, né, desse au pair. E foi assim que eu acabei realizando esse sonho. Eu cheguei nos Estados Unidos quando eu tinha 25 anos. E aí eu fiquei 2 anos lá. Que legal, que legal. E você foi, assim, bem acolhida? Você se sentiu bem, uma estrutura boa? Você foi bem recepcionada? Como que foi essa experiência, assim, pessoal mesmo, com a Tá, convivência? eu acho que assim, eu ter ido por uma agência foi fundamental, porque eu tinha um respaldo, né? Porque assim, é um outro país, né? É uma outra cultura. Eu acabei passando por 3 famílias, né? Durante esses 2 anos. É desafiador, sabe? Porque o inglês não era tão bom assim, né? Então, porque eu fui lá para realmente para aprimorar o inglês. E quando a gente está junto com outras pessoas que falam outro idioma e as pessoas falam rápido, você não consegue entender muito bem o que eles estão falando, né? Sim. Então, às vezes, o casal, eles tinham algumas brigas e dava um sentimento que, nossa, será que a culpa sou eu? Tipo, Ficava assim, do nada. insegura, ficava insegura, né? Por exemplo, eu morava na família, né? A ideia do intercâmbio é que você seja um membro da família, então tudo bem você abrir a geladeira, pegar as coisas da geladeira, mas assim, eu ficava com receio, sabe? Será que eu posso pegar isso? Será que eu posso pegar aquilo? Porque no final das contas, o intercâmbio diz que você é para ser um membro da família, mas a sensação é que você tá fazendo um serviço doméstico ali, sabe? É que realmente Sim, você é uma babá, então não é a sua casa. entendi. Então, eu tinha esses certos cuidados, né, para poder não invadir o espaço da família, mas em geral, assim, eu super recomendo esse intercâmbio. Eu fui muito bem recebida pela família, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por eles. E se eu faria de novo, eu faria, né? Se eu não tivesse condições financeiras de fazer um intercâmbio de uma outra forma, certamente eu faria novamente Como au esse pair, intercâmbio como como au au pair. pair. Que cidades que você ficou, Aninha? Eu passei por 2 estados, que é Pensilvânia e Massachusetts. Na Pensilvânia eu fiquei 6 meses, numa cidade muito pequenininha, que fica mais ou menos 40 minutos da Filadélfia, chama Furlong. E Furlong. aí, eu fiquei em Massachusetts, que fiquei bem em Boston, no centro de Boston. Lá eu fiquei 6 meses em Boston e depois eu mudei de família, mas continuei no estado de Massachusetts, numa outra cidade. E aí lá eu fiquei 1 ano. Qual que era o nome da cidade? Não lembro o nome da cidade. Mas você lembra se tinha diferença no diálogo, no repertório linguístico de Massachusetts para Pensilvânia? Você sente diferença? Sentiu Na verdade, diferença? eu senti muito a questão do... Quando eu estava na primeira família, né, da Filadélfia, da Pensilvânia, eu senti que era como se fosse mais interior, sabe? Um pessoal mais acolhedor. Tá. Eu tive essa sensação. E quando eu fui para Massachusetts, que era realmente uma cidade grande, era mais ou menos como São Paulo, sabe? Então as coisas eram muito rápidas.
Boston é considerado uma cidade dormitório, porque tem muitos estudantes, né? Tem muita... A Harvard está lá, o MIT está lá, então tem muitas universidades, então tem muita gente de fora. Então, tudo muito rápido, sabe? Não tem aquele acolhimento de coisas do interior, sabe? Então era bem diferente a questão cultural mesmo dos próprios americanos. Certo. Mas para o aprendizado do inglês foi bom para você? Você se sentiu assim mais amparada, vamos dizer assim, para o idioma? Porque como também tem muitos estudantes de várias partes do mundo, o inglês também deve ser diferente, né? Então, o que acontece, porque Boston tem muito brasileiro. E a família que eu fiquei era uma família brasileira. Então, o que aconteceu? Eu fiz 6 meses no meu intercâmbio na Filadélfia, eu mudei de família, fiquei 6 meses nessa família de brasileiros. Assim, você fala assim, bom, eu vim aqui para estudar o inglês, preciso falar inglês. Certo. Mas na prática é muito difícil. Então a minha família era brasileira, então as duas crianças, apesar de ter nascido lá, elas falavam português, os pais eram brasileiros, então eu falava muito português e aí meu inglês, foi lá para baixo. Foi por isso que eu fiquei mais um ano, e aí sim, eu falei assim, vou ficar mais um ano e dessa vez, assim, vou me forçar, né? Exatamente. E aí valeu a pena. Aí valeu a pena. Valeu a pena. E quando você estava lá, o que você sentia muita saudade? Assim, ali da família, claro. O que você sentia falta lá, quando você estava nos Estados Unidos? O clima, como que era o clima? Tinha essa deficiência também, essa dificuldade? Com certeza, o clima é uma coisa muito difícil. Boston é uma cidade muito fria. Ela fica, né, no norte, assim, dos Estados Unidos, fica muito perto do Canadá. E na época eu tinha um blog e eu registrava, né, algumas coisas nesse blog. Ah, que legal! Você é ótima, né? Você é de comunicação mesmo, né? Que legal isso! Uma caixinha de surpresa, né? Sempre tem alguma coisa. E aí, num blog, né, num post que eu fiz no blog, eu falei assim, estou há 8 meses passando frio. E assim, talvez se eu não tivesse escrito, eu não teria a dimensão de como é frio. Porque mesmo que não está na época do inverno pesado, né, de neve, é muito frio para a gente, sabe? Então, mesmo na primavera, no outono, já é frio. 12 graus para a gente é frio, 10 graus. Sim. Então, o verão de Boston é um verão incrível, assim, que faz 35, 36, como o verão do Brasil. E que se você chega no verão, você não imagina que faz o frio que faz, sabe? Mas é muito, muito difícil. Eu peguei já menos 15 graus. Uau! Bem gelado. Bem frio. Eu tenho uma foto maravilhosa. Tem um rio que corta a cidade de Boston, que se chama Charles River. E eu tenho uma foto em cima do rio congelado, com os braços abertos, assim. Nossa, deve ser linda a foto. Imagine, né? O frio que é para congelar um rio, né? Exatamente, porque a temperatura está muito baixa mesmo, né? Exato. Muito baixa. Mas, assim, acho que foi uma experiência também muito rica, né? De cultura, de comportamento, né? De olhar uma outra forma de viver, as pessoas também. Acho que isso também é muito enriquecedor. Quando você olha para trás, eu acho que tem esse olhar mais que fala assim, poxa, que legal, eu passei por isso, eu fiz isso, né? Eu consegui, né? Eu consegui vencer esses obstáculos e aprender coisas positivas. Assim, isso é bem, bem importante, porque parece que é fácil, né? Mas é bem complexo, né? Eu pedi demissão de um emprego que eu estava aqui, era um emprego que eu já tinha um cargo de liderança, eu tinha um carro da empresa nesse emprego, para poder me arriscar para ser babá num outro país, né? Então, era uma cultura diferente, um idioma diferente, era um trabalho que eu não estava acostumado a fazer, um trabalho doméstico, e aí tudo que vem, né, de uma nova cultura, de não saber o novo, né, o medo do novo. Então, muita gente acaba desistindo pela saudade, pela falta de um apoio, sabe, familiar, de amigos, porque você não tem ninguém, você vai sozinho, com a sua coragem, né, e se joga. Então, muita gente desiste, porque assim, eu não sou obrigada a passar por isso, né? Porque assim, no final você vai trabalhar, então as pessoas te cobram como um trabalho, né? Porque você também está ali para isso. Sim. E é bem complexo. E você está fora de casa. Tem uma palavra que chama homesick, né? Que é a saudade de casa.
Sim, sim. E eu acho que o momento mais difícil para mim, eu acho que foi o mais doloroso, foi no meu primeiro Natal. Eu cheguei lá em agosto e em dezembro, né, na véspera de Natal, a gente costuma, né, nós brasileiros, a gente costuma celebrar o Natal a partir do dia 24. Sim, Lá não tinha nada, as pessoas foram entendi. dormir como se fosse um dia normal. E Ah, aí eu liguei para minha família, né, na conferência, e todo mundo, a casa cheia, todo mundo feliz, né? E eu lá, pronta, de pijama para poder ir dormir. Nossa, foi muito triste. triste, né? É porque lá eles valorizam, quer dizer, eles celebram com mais intensidade, como o Natal, o Dia de Ação de Graças, né? Que é em novembro, né? É É praticamente um isso. mês antes, né? Do Natal, né? E aí a comemoração do Natal não são todas as famílias, né? Porque não é toda família que tem a base cristã, mas quem celebra acaba celebrando no dia 25, né? Faz um almoço, alguma coisa no dia de Natal. Mas não tem o Ah, entendi. pré-Natal, né? Não tem a Ah, véspera de Natal. entendi. Essa celebração da véspera, que seria uma ceia de Natal, isso não é comum. Não é Não, comum. não tem. Entendi, entendi. E além do Natal, o que mais você sentia falta? Do sol? O Do que mais? sol. Eu morei em Boston. Em Boston tem a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, né? Tem Boston e tem New Jersey, tem Miami, tem algumas comunidades muito grandes. E Boston é uma delas. Então, assim, felizmente eu tive muito contato, e é por isso mesmo que eu acabei mudando de família, porque eu tinha muito contato com brasileiro. Então, tinha samba, tinha sertanejo, tinha comida, restaurante com comida brasileira, tinha pão de queijo, tinha Ah, guaraná. Assim, é um Brasil perfeito, já levaram tudo para lá. Já criaram. perfeito, um Brasil perfeito, assim, seguro, tranquilo, mas com a distância da família, né? Aí era Entendi. isso. O que pesava mais era isso, né? Era. Era isso. E esse teu curso, esse teu intercâmbio, essa tua experiência, também foi muito importante para a tua carreira, porque quando você voltou também, o inglês estava mais, né, cristalizado, você tinha mais segurança para falar, e isso facilitou também a tua ascensão profissional. Você Sim, pensa assim? mas na verdade foi bem importante a questão do inglês, e isso só 3% dos brasileiros falam inglês, sabe? É bem ruim a nossa estatística, né, como brasileiros, e infelizmente acaba sendo uma barreira também para as pessoas ascenderem profissionalmente. Então, ter o inglês fez diferença, com certeza, na minha ascensão profissional, mas não de cara. Então, a minha experiência profissional hoje, eu demorei 7 anos para conseguir entrar numa multinacional. Certo. Então, o inglês foi importante, né, para mim como pessoa, mas naquele momento que, quando eu voltei, né, para o Brasil e fui procurar um novo emprego, eu acabei não conseguindo me realocar da maneira que eu esperava, mas eu fui caminhando, né, degrau a degrau nas empresas que eu trabalhei, até chegar no meu objetivo, que era um outro sonho, que era trabalhar numa multinacional. Que bacana, que bacana. E aí você também é uma boa escritora, né? Porque você trouxe aqui esse livro muito bacana, um livro infantil, que é Valentina Entre Laços e Abraços, que eu queria que você contasse como foi esse projeto, que faz parte do projeto Afeto de Perto. Esse é a primeira publicação desse projeto, não é isso? É isso. Queria que você contasse como que é esse projeto e também contasse quem que é a Valentina. Tá bom. Valentina é minha sobrinha. O meu irmão é negro e a minha cunhada é branca. E aí eles tiveram a Valentina. E ela que dá um nome nesse livro, e a história que a gente conta nesse livro é a história dela. Então, é uma história real. Ela passou por uma situação de racismo numa escola quando ela tinha 3 aninhos. E aí, a Érica, né, é uma das cofundadoras do projeto também comigo, né? Ela é escritora também. A Sim, gente escreveu esse livro junto com a Ariane para poder contar a história da Valentina. Mariane Ari, Tassi. Ariane Tassi, deixa eu contar como surgiu. Tá. Inicialmente, a Érica me chamou para falar assim, Ana, a Valentina passou por uma situação muito chata, e eu procurei livros para que pudesse respaldá-la, né, para poder conversar com ela sobre isso, porque ela se descobriu negra através dessa situação na escola. E eu não encontrei, eu encontrei livros que falavam sobre
o cabelo bonito, o cabelo crespo, né? Crianças que já tinham uma identidade racial conhecida, sabe? Não tinha nada do despertar, né, da identidade. E aí que tal? Vamos fazer esse material? Vamos escrever esse livro? E aí eu falei, nossa, que sensacional, vamos sim. E aí ela contou essa ideia para uma amiga dela, e ela ficou encantada com o projeto, ela falou assim, eu também quero fazer parte, assim, será que a outra, né, a outra era eu, será que a Ana vai deixar eu participar? Ela falou assim, claro, Legal. porque eu não conhecia a Ariane, eu conheci através da Érica, mas por quê? A Ariane, ela tem uma filha que é surda. Então, ela fala assim, além de falar sobre a questão racial, vamos falar das crianças, né, das diferenças. Então, a gente pode falar da deficiência visual, deficiência física, enfim, vamos ver o que a gente consegue, as histórias que a gente consegue contar, histórias reais. Então, foi a partir desse, né, dessa conversa que acabou, né, o Afeto de Perto surgindo, com 3 mulheres falando sobre diversidade e inclusão de raça e de outros temas diversos. Sim, sim, sendo que a Érica é mãe da Valentina e você é tia. Então, é uma relação muito próxima. Vocês não escondem, né, que a história é real. A Valentina é Valentina mesmo, não é fictício o nome, é Valentina. É esse que é o diferencial que é bacana. E o que eu achei muito interessante, além de vocês colocarem as ilustrações, né, de pessoas negras, que isso valorizou muito a publicação, que eu acho que é isso que chama atenção também, porque tem as crianças, né, que trocam, mas tem as crianças na diversidade brasileira, né, demonstrando diversidade brasileira. E tem uma brincadeira aqui, que vocês fizeram também no meio do livro, que é bem bacana, que é uma brincadeira legal, e tem os 7 erros, que eu adoro, que eu já fiz aqui. Eu já preenchi, porque eu não resisto. Eu achei ótimo. E aí você traz o olhar da mãe da Valentina sobre essa situação. Exatamente. Então, o livro ele é composto por 2 partes. Uma seria a criança, nesse movimento de entrar na escola, de ter essa convivência, de sofrer esse assédio, né, esse abuso. E depois vem a mãe contando sobre o sentimento dela, né, a apreensão dela para levar a criança, né, também tem isso, que é exatamente a Érica. Exatamente. A gente pensou assim, precisamos mudar, né? Fazer um mundo mais inclusivo. E como a gente faz isso? Através das crianças, né? As crianças é o futuro. Isso. Mas como falar com as crianças se os adultos também ainda precisam ser desconstruídos, né? Sim. A questão da diversidade, né? Da aceitação do que é preconceituoso, a gente ainda está aprendendo, né? Então, coisas que, sei lá, há 10 anos era normal, por exemplo, a questão de um cachorro ser assassinado num supermercado, né? A paulada. Se fosse há 15, 20 anos, talvez ninguém... é um cachorro, gente. Mas hoje é inadmissível que isso aconteça. Então, parece que não, mas a gente está evoluindo, sabe? Como humanidade, né? Como sociedade. A gente, de uma forma ética, a gente está nos fortalecendo. Então, coisas que no passado eram aceitáveis, eram toleráveis, hoje não é mais. Então, por isso que a gente falou, precisamos conversar também com os adultos. Então, por isso tem a versão da história contada pela Érica, de como ela lidou com essa situação com a Valentina. Sim, esse olhar da mãe, né? Esse olhar Exato. Da pessoa que entendeu o processo, né? Porque a Valentina não estava entendendo, mas a Érica entendia perfeitamente e ela buscou aí uma alternativa para poder conversar com isso, e depois vocês ampliaram isso, que é exatamente o livro, que vai compartilhar com outras crianças, com outras mães, né? O que acontece, como abordar o assunto, facilitar esse caminho, né? Talvez as pessoas também tenham essa dificuldade, né? Da mesma forma que a Érica teve lá atrás. Né? Então, essa proposta é bem, bem bacana. Parabéns para as 3 pela iniciativa. Muito bacana mesmo. Bom, e aí, esse diferencial é um exemplo de como você pode brincar com a questão, né, das diferenças
e pode abordar de uma forma leve. Eu acho que isso também é muito estimulante no livro. E esse projeto, o Projeto Afeto, que esse livro é o primeiro, a primeira publicação, ele te trouxe também a possibilidade de participar de uma coluna, né, na Rádio Boa Nova, não é isso? Isso, é uma coluna semanal. E eu fiz uma conversa, né, sobre o livro. A gente lançou ele no Dia das Crianças, né? Foi em 2020, foi no meio da pandemia. O projeto nasceu no meio da pandemia, em 4 meses. Vamos lançar um livro? Que Nossa. loucura! Vamos. E a gente, enfim, ilustrou, escreveu a história, imprimiu o livro, fizemos pré-venda, lançamos site. Fizemos tudo, e aí, no Dia das Crianças, a gente estava com um livro realmente publicado e lançado, como a gente tinha se comprometido. E em novembro, né, que é o mês que a gente fala muito sobre a consciência negra, eu fui convidada para falar na rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, eu falei sobre o livro, e foi incrível, foi bem aceito, né, a essa conversa, né? Então é sempre uma conversa interessante para a gente ter, porque estamos no momento de desconstruir. Sim. E aí, no ano seguinte, eles me chamaram para poder ter uma coluna na Rádio Boa Nova para falar sobre diversidade. Então, ela é uma coluna que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas. É uma coluna que eu falo, tenho 3 minutos para falar qualquer assunto que tenha a ver com diversidade. E a Rádio Boa Nova, você lembra qual é o número dela? Eu normalmente, deixa eu ver se eu tenho aqui ela fácil. Eu uso ela muito no aplicativo, né? No aplicativo ou no computador, no site Rádio Boa Nova. Porque no. E a coluna chama como, Aninha? Chama diversidade. A diversidade mesmo. Só vou colocar isso para a gente divulgar aqui, para as pessoas também poderem compartilhar isso. Não tem problema. Se não conseguir o número da rádio, não tem problema. É só procurando. Hoje tudo tão é fácil, só dar um Google que já acha a Rádio Boa Nova. E é de quarta-feira, 19 horas, não é isso? Isso, olha, eu encontrei aqui. 1450 AM. Peraí. 1450 MHz AM. Para Grande São Paulo e região. Para quem é da região de Sorocaba, é 1080 AM. 1080 AM. Mas é bem fácil pelo computador, né? Dá para ouvir online, ou pelo aplicativo da Rádio Boa Nova. Só procurar que dá para ouvir. Ah, obrigada. Estou colocando aqui para as pessoas terem acesso e poderem conhecer o programa. Eu posso compartilhar também todas as colunas, né, que eu faço, eu publico no Spotify, numa playlist. Eu mando para você também o link da playlist, tá? Manda, ótimo, manda sim, nós compartilhamos tudo. Mandamos todas essas informações para vocês poderem acompanharem, porque eu queria que você contasse, eu sei que você tem um projeto nesse espaço que você tem na Boa Nova, de abordar diversidade de uma forma bem ampla. E você teve uma experiência há pouco tempo com as pessoas asiáticos, não é isso? Foi isso mesmo. Há poucas semanas atrás, eu fiz uma coluna falando sobre o preconceito amarelo. É um preconceito relativamente novo, assim, das pessoas falarem sobre, mas isso acontece há muito tempo, né? Que é realmente o preconceito das pessoas asiáticas. Por exemplo, na época do coronavírus, muitas pessoas estavam falando sobre o vírus chinês, né? Ah, o vírus chinês, o vírus chinês. E pessoas eram agredidas na rua, pessoas asiáticas, por causa, volta para o seu país. Então, assim, a gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa... Eu acho que tudo começa pelo conhecimento, né? Sim. A gente precisa ter acesso a esse conhecimento para começar a mudar e perceber, opa, realmente isso não é legal. Então, eu fiz essa coluna, eu tive a ajuda de 2 amigas que são descendentes japoneses, né, que elas compartilharam as dores delas, e aí eu acabei fazendo essa coluna e foi muito interessante, porque ela teve vários desdobramentos, inclusive uma das pessoas que participou dessa coluna, ela vai ter um momento, né,
um encontro, um meeting, para poder falar sobre o preconceito amarelo para os funcionários da empresa, que muitos nunca tinham ouvido falar. Então, para mostrar como é importante, né, levar conhecimento, né? Independente da área, mas a gente precisa levar o conhecimento para as pessoas se desconstruir. Uma coisa muito nova também, né, que é o preconceito contra pessoas deficientes. Quando a gente tem muitas palavras, né, muitas expressões que a gente acaba falando que são capacitiça, né? Capacitismo é o preconceito contra pessoas deficientes. Então, quando eu falo, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho braço, ou, nossa, você é retardado, não está vendo, você é cego. Sempre quando a gente usa uma característica de pessoas deficientes para poder, como adjetivo, e normalmente de forma pejorativa, isso é extremamente preconceituoso e a gente deve evitar e prestar atenção na nossa fala. Sim, 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 verdade. Muito importante a gente entender esses grupos, né? Quando ouvem uma expressão como essa, como que afeta, né? Como que eles se sentem, né? É importante abordar isso. E aí você pensa, então, nessa tua coluna, trazer pautas com esses públicos, com o asiático, com o deficiente. É essa a tua ideia? Sim, você já faz isso. E aí você conversa com as pessoas, né? Por exemplo, as suas amigas que são japonesas ou chinesas, elas trazem o sentimento dela em relação a alguma situação e você consegue levar isso para a rádio. É isso, codificar aquilo, né, e colocar aquilo num pacotinho de informação para poder compartilhar na rádio. Para poder compartilhar, muito bacana, muito bacana. E vocês, assim, a Érica e a Ariane, vocês pensam em dar continuidade nas publicações. Valentina foi o primeiro, mas tenho ideia de... Conta pra gente, o que vocês estão pensando nos próximos? O próximo livro é para falar sobre a Sofia. A Sofia, ela tem deficiência auditiva e ela tem 2 irmãs. Então, na verdade, ela é gêmea com uma outra criança, a Helena, e ela tem uma outra irmã. Então, a ideia é que a gente conte a história dela. Bom, não posso dar spoiler. Não, só dá uma geral. Só para saber qual é o público. Porque o público, uma é a Sofia, mas tem outras crianças aí também que vão fazer parte dessa série do Afeto de Perto. Exato. Então, assim, só para a gente entender quais são as pessoas, quais são as crianças e qual é a realidade delas. A Sofia é auditiva, né? Deficiente auditiva. Isso. Tem outras pessoas, visual ou de outra forma? Temos sim, temos deficiente visual, temos uma criança com deficiência física, nós temos uma criança que passou por câncer infantil, então tem a história dela para contar, temos história para contar de um menino autista, microcefalia, com síndrome de Down. A gente tem uma criança que tem uma síndrome, que é uma síndrome rara, que chama síndrome de Proteus. A gente tem uma criança para falar sobre obesidade, porque, na verdade, não é nenhuma questão, né? Assim, é só uma criança gordinha, mas a gente percebeu que, assim, as pessoas não sabem lidar com o diferente, independente se é alguma doença ou alguma característica, né? Ou se é uma doença ou se é uma característica. Então, como lidar com essa, né, com o diferente? Então, ensinar as crianças a lidar o diferente, que é normal, de repente, ter uma criança cega, ela não enxerga, mas ela tem outras habilidades, né? Como, enfim, mostrar que é normal, é só uma característica da criança, uma característica da família e tá tudo bem, sabe? Então, é normalizar, não, coitado, não fala, não pergunta, não, é explicar, porque a criança tem que aprender que aquilo é normal, as pessoas são diferentes e esse é o nosso mundo, as pessoas faz parte da sociedade, né? Ela faz parte da sociedade como qualquer outra pessoa. E eu acho bacana também a questão, no livro especificamente, porque o livro aborda o espaço escolar, em que a Valentina ela está vivenciando experiências com os coleguinhas, que todos eles também têm alguma deficiência, mas o ambiente é escolar, não é um ambiente, um parque, uma festa, é um ambiente que todas as crianças passam, elas ou deveriam passar, pelo menos, né? Então, é só para entender que esse é um ambiente, no meu olhar, né? Quando eu li o livro, que eu achei que me chamou a atenção, porque isso é um ambiente normal. Então, as crianças que estão lá também devem ter
devem ser recebidas como crianças normais, né? Não crianças com deficiências. Crianças, cada um na sua peculiaridade, porque, na verdade, todos são diferentes. Deficiência, na verdade, todos nós somos diferentes, não é só deficiência. E, às vezes, a deficiência é de quem se considera normal. Acho que esse é o grande lance também, que a gente percebe na sociedade. Às vezes, eu, particularmente, também mudei muito a minha postura com relação aos grupos, depois que eu passei a conviver com outras pessoas, porque eu percebo que a limitação é minha, não é do outro, né? É isso. Não é verdade? Você sente muito isso. Eu acho que também você tem essa sensação quando conversa com as crianças, porque para elas é tudo normal. Elas conversam, elas não têm assim, ai, mas o meu amiguinho é assim, meu amiguinho é assado. Esse discurso eu acho que não existe para as crianças. E, na verdade, quando a criança já tem isso, é porque ela trouxe de casa dos pais normalmente. Então, por exemplo, tem uma influenciadora, e ela trabalha na GNT, que chama Ana Paula Chongani. Ela compartilhou um vídeo da filha dela, na época eu acho que a menina tinha uns 4 aninhos, que ela foi brincar no playground, a menina foi, e aí tinha 2 meninas que elas correram, se afastaram para não brincar com ela. E aí, né, a mãe, ela percebeu aquilo, né, e aí ela foi ver, né, e ela chamou a filha, as suas amiguinhas não querem brincar? Ela falou assim, não, elas não querem, mas eu já estou acostumada, né, então, assim, o que acontece é que as crianças, elas nascem sem preconceito, sem julgamento, mas a convivência com os adultos faz com que as crianças, elas fiquem preconceituosas. Então, por isso foi tão importante a gente trazer a questão de falar com os adultos, né? Porque a gente reproduz preconceitos a todo momento, que chama vieses inconscientes, né? Muitas vezes não é consciente, é inconsciente. Então, mas a gente precisa, né, se dar conta que a gente está reproduzindo esses vieses inconscientes para a gente poder, né, construir, né, com as crianças uma sociedade melhor, né, para que elas possam fazer diferente. Então, é engraçado, porque assim, as crianças não têm maldade, mas com a convivência com os adultos, elas acabam ficando maldosas. Vão adquirindo, né? Por isso, o meu olhar mudou em relação a muitas pessoas, porque esse espaço que está hoje posto para se falar sobre isso, com literatura, com programas de rádio, de televisão, o YouTube tem muitos programas, muitas pessoas falando abertamente, sem receio, porque existia até uma vergonha antigamente para falar. A mãe que tinha um filho autista, por exemplo, ela tinha vergonha de falar isso, ela escondia isso. E hoje eu percebo que ela se sente acolhida, ela pode conversar, ela pode trocar, ela pode pedir ajuda, ela pode falar do filho sem ter vergonha da condição dele. E hoje existe também pessoas que compartilham o mesmo problema. Não é isso? E aí isso vai também fortalecendo a convivência desse problema, que não sei nem se é um problema, isso talvez seja só uma forma de ser, uma situação, junto com outras, né? Porque eu percebo essa tua abordagem com a mãe, que eu achei muito interessante, é muito estimulante para mães que têm crianças com essas questões de autismo, né, de obesidade. Obesidade também é uma questão que às vezes eu não tenho nem consciência disso, né? A pessoa nem sabe. Mas que bacana, Aninha. Parabéns pelo livro, parabéns pelo projeto. Vocês já estão. Aliás, é importante salientar também que esse livro é uma produção independente, né? Vocês pegaram todo o processo, não é isso? Totalmente independente, sem editora por trás. A gente pegou o filho, né, e colocamos ele no mundo, literalmente. Exatamente, exatamente. Tem um número expressivo de exemplares que pode ser disponibilizado, né? Nós podemos colocar também um local para venda desses exemplares. Eu estou colocando aqui o teu Instagram e o teu Facebook. As pessoas podem te procurar para saber mais sobre o livro, para poder adquirir o exemplar, que eu acho que é bacana. Era importante que escolas, né, centros culturais, espaços que crianças ocupam, abordassem, né, o conteúdo do livro, para a gente poder também, né, fomentar mais a publicação. E o projeto também, que é bacana. E parabenizar vocês três
ousadia, né? Pela coragem de encarar esse projeto, né? Que é muito bacana. Ô, Obrigada. Ana, e vocês estão pensando aí no segundo livro? Vocês estão já trabalhando em cima dele? Vocês têm uma previsão assim de publicação, de lançamento? Como que está isso? Ainda não. A gente vai sentar para começar a esboçar a história, né, da Sofia. A gente já tem uma ideia de como que a gente vai contar essa história, mas agora a gente precisa sentar para colocar no papel. A gente ainda não tem previsão de lançamento, mas esperamos que em breve tenhamos o próximo livro da coleção, né? Porque a gente tem muitas histórias ainda para serem contadas. Tá certo, tá certo. Tem muitas crianças, né? Tem muitas crianças. Para virem para o livrinho aqui. E também esse formato, além da questão da criança, tem também a questão da mãe. A mãe também tem que fazer uma abordagem, tem que fazer um roteiro para isso, né? Tem uma questão aí para inserir o sentimento, o posicionamento da mãe também, como você traduzir isso, né, numa publicação. É isso. Né, demanda também um tempo, né, para vocês poderem elaborar tudo isso, né? Exato, porque assim, no final, né, a publicação ela fala de um momento de crise, né, de dificuldade. Isso todas as pessoas têm, né? Pessoas com deficiência ou sem deficiência, com uma característica ou não, todas as pessoas têm questões na vida. Mas a gente só consegue contar a história quando aquilo já é superado, né? Quando a gente já está no caminho. Então, a história da Valentina aconteceu quando ela tinha 3 anos e hoje ela vai fazer 7. Mas no momento que estava acontecendo foi tudo muito doloroso, né? Como fazer, né, esse caminho? Então, quando a gente só conseguiu realmente escrever e publicar quando a Valentina já estava ok com isso, né? Então, assim, sou uma menina negra, tenho o cabelo crespo e tá tudo bem com isso, sabe? Então, o momento também, o time, né, dos livros também depende da família, né, e da criança estar bem com a sua história, né, para poder ser compartilhada. Então, a gente ainda está, né, nesse momento para poder falar da Sofia, mas ela, assim, ela está super bem. Vai ser incrível, assim, tão incrível como esse da Valentina, né, que quando a gente pega, a gente acaba chorando, né, tem momentos no livro Exato, emocionante, emocionante. que é emocionante. E a Sofia tem quantos anos, Aninha? Ela tem 4 aninhos. 4 aninhos, é bem neném ainda, né? Ela é. Bem neném. E assim, só aproveitando essa oportunidade que você está falando da Ana, que ela tem uma deficiência auditiva, você sabe dizer como que é esse apoio para crianças com essa deficiência? Tem aplicativos, tem programas, tem escola, tem locais que ela participa que faz a inserção dela na sociedade? Então, ela teve um problema no momento do nascimento, né? E aí ela acabou ficando surda. Ela tem um aparelho que se chama coclear, como que se chama? Oh, meu Deus, esqueci o nome. Esqueci o nome do aparelho, mas assim, ele é colocado no cérebro dela, que estimula, e tem um aparelhinho no ouvido. É auditivo coclear, eu acho que é esse o nome. E é super caro para implementar, né, implantar esse aparelho. Não é só um aparelho, como se fosse um chip, que ele faz estímulo no cérebro para que ela consiga a ouvir, né, sentir as vibrações. Então, no ouvido ela tem um aparelho normal, né, esses que a gente já está acostumado ao auditivo, e o outro é um implante coclear, é esse. E aí que ele passa por uma operação para poder colocar. E ele é super caro, mas assim, um negócio que é muito legal, que o SUS, ele dá apoio, ele faz esse implante. Que interessante isso. Então tem um programa na rede de saúde do Brasil que apoia isso. Tem sim. Então, assim, e aí essas coisas que a gente também quer trazer na visão, né, dos pais como informação, né? Porque uma coisa muito, né, que aconteceu recentemente, por exemplo, do Thiago Leifert, né, com a esposa, que descobriu que a filhinha dele tem uma doença rara, um câncer raro. Então, sempre, né, a nossa ideia é sempre fomentar a informação. Então, a gente vai trazer também que há suporte no SUS para, né, esse implante que é caríssimo e que faz total diferença. Então, a Sofia, ela já se desenvolve, ela tem uma irmã gêmea, então ela desenvolve um pouco menos, com um pouco
um pouco menor o desenvolvimento dela em comparação à irmã, mas assim, ela não é limitada em nada, ela desenvolve, faz todas as atividades como a irmã, sabe? Então isso é muito interessante e mostra que assim, estamos criando um mundo melhor, sabe? Então Sim. existe um suporte, né? Valorize o SUS. Exato, exato, exato. Não, não só com relação a isso, mas isso ficou bem claro na pandemia, né? O SUS foi um sistema que apoiou todo mundo, né? É isso, é bem importante e o conhecimento, sabe? O conhecimento, ele realmente transforma. Transforma, é isso mesmo, tá certíssimo, transforma. E é bacana que você está exatamente envolvida com duas possibilidades de transmissão de conhecimento, que é a literatura e a rádio, né? Por enquanto, né? Que você realmente traz informações que transformam, né? Isso é muito bacana, tem muito a ver com você. Você tem uma sensação assim de missão de vida, de estar inserida em processos que quebrem paradigmas, desconstruam ideias pré-concebidas. Você tem essa sensação na tua vida? Eu tenho muito esse sentimento. E aí eu fico imaginando assim, eu fico imaginando assim, as pessoas que foram escravizadas, né? Lá em 1700, né, 1800, que elas não tinham noção de que nós, negros, poderíamos ser livres um dia, né? Então, imagine, 300, mais de 300 anos de escravidão, de não ter esperança, sabe? Mas tinham pessoas que tinham esperança, mesmo... Sim, sim. Mesmo com a dureza de todos os dias, né? Mesmo com todas as atrocidades, né, que a escravidão trouxe, mas tinham pessoas que acreditavam. Então, eu, hoje, em 2022, ser uma mulher, né, negra, livre, numa posição assim, que eu posso me cuidar, né, e uma posição que eu posso trazer outras pessoas para que possam caminhar também, e usar minha voz para isso, assim, com certeza, isso aquece o meu coração e é uma coisa que eu faço realmente como isso, missão de vida, sabe? De mudar, vamos mudar. E assim, não só para as pessoas negras, mas os grupos, né, que são ditos de minoritários, né? Mas na verdade, quem colocou, né, esse padrão que é maior ou menor? Na verdade, sim, são pessoas. A gente dar vozes às pessoas, né? Então, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu tenho feito paralelamente ao meu trabalho, que é falar sobre Verdade, verdade. diversidade. Você trabalha normal, né? Você tem um trabalho formal numa empresa, uma multinacional, que era o seu sonho, que você realizou, que isso é muito importante também. Parabéns, você merece, você é dedicada, você é muito comprometida e você merece ter chegado nessa empresa e ter chegado nesse posto que você ocupa. Mas, paralelo a isso, você está desenvolvendo sempre projetos que tragam mais pessoas, né? Você está sempre compartilhando o teu conhecimento e ocupando espaços que agregam e trazem mais pessoas para a roda, né? Isso que é bonito também, né? É isso. É bonito. E assim, no bairro que você mora, você continua morando na Vila Mariana? Continuo. Continua morando. E você percebe que o bairro mudou desde que você nasceu? Nesses Nossa, 40 é um outro lugar. Assim, outro lugar. antes tinha muitas casinhas, hoje tem vários prédios. Então, o preço do apartamento aqui do lado, assim, é um absurdo, sabe? Então, isso acaba sendo uma limpeza, né, social que acontece, porque eu estou num bairro privilegiado assim, as pessoas que são pobres não é bem vista nesse lugar, né? Então, assim, é um lugar de resistência também, né? Esse lugar que eu moro não é um lugar nosso, né? Não é uma casa nossa, é uma casa alugada, mas a gente consegue se manter aqui. Então, é uma forma de resistência também, né? De estar aqui, mesmo, né? Todos esses anos. Então, Mas mas mudou muito. você percebe que mudou também a população? As pessoas que Ah, ocupam sim. esse lugar mudou também. Mudou, mudou. Muita Mudou. gente acabou indo, né, tendo que ir para outros lugares, né? Tem algumas poucas pessoas da minha infância que se mantêm, mas muitos, muitos, muitos acabaram indo para outros lugares.
Oi? Acho que deu Olá. uma cortadinha, mas pode continuar. Tem poucas Não, pessoas da sua infância que você estava falando? isso, mas e muitos foram para outros lugares, tem pouquíssimas pessoas que continuam. Entendi, entendi. Mas você conseguiu manter vínculos ainda com pessoas da tua infância, da tua adolescência? Sim, Tem vínculos ainda. poucos, mas tem. Que legal, que legal. Importante isso também. Tá bom. Olha, a conversa foi muito legal. Estou chegando no fim. Se você tiver alguma mensagem, quiser falar mais alguma coisa, contar algum outro projeto, contar de algum outro espaço que você participa e quiser compartilhar, fica à vontade. Bom, eu acho que eu só quero agradecer realmente a esse espaço, a oportunidade. Eu tenho muitas histórias para contar, muitas histórias, mas acho que aqui a gente acabou falando bastante coisa. Falei um pouco da minha trajetória pessoal, falei muito desse projeto do Afeto de Perto e de outras iniciativas que eu tenho na área de diversidade e inclusão. Isso aquece o meu coração. E falar para as pessoas, né? Então, acho que levar o conhecimento para que as pessoas possam, olha, realmente não faz sentido eu fazer isso. Então, por exemplo, só aproveitando o gancho que a gente fez falou do preconceito amarelo, a gente, né, quando eu era criança, eu tinha mania de puxar o olho assim, né? Isso é extremamente ofensivo, né? Então, da mesma maneira que eu acabo compartilhando o conhecimento, eu também acabo aprendendo muitas coisas, né? Então, por isso que é importante a troca, né? Então, quanto mais diverso, né, você estiver num ambiente com outras pessoas, mais rico você é, né? De personalidade, de conhecimento e mais livre de preconceitos, né? Preconceito, exato. De perceber que Então o outro é um ser humano como você, né? é Exatamente. E isso. tem o direito de estar aqui e tem sonhos que devem, né, deve lutar para realizar. E se nós pudermos colaborar com isso, podemos, né? E você está colaborando com isso, com certeza. A tua presença, o teu trabalho, a tua atividade, tanto profissional quanto voluntária, porque o livro é um trabalho voluntário, né? A Sim, rádio é um trabalho também voluntário. Acredito, né, que seja voluntário. é voluntário. É voluntário, né? E aí você também tem esse trabalho paralelo que repercute na vida de muito mais pessoas. Então, esse realmente eu acho muito linda a sua trajetória. Tive assim muita satisfação de conhecer você. Eu conheci você pelo LinkedIn para ver como a tecnologia é importante, né? A tecnologia ela realmente liga pessoas, une pessoas, né? E eu conheci o teu trabalho, a tua trajetória pelo LinkedIn e nós fizemos o primeiro contato e marcamos a entrevista e aí vamos desenvolver outros projetos juntas. Essa é a Perfeito. meu grande desejo também. Agradeço muito o espaço e estou disponível para poder compartilhar sempre que possível. Obrigada, Aninha. Muito obrigada. Até a próxima. Você vai voltar outras vezes para contar outras histórias. Gratidão. Obrigada. Fica com Deus, querida. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa.